Doutor, boa noite. Oi, Isabela. Com relação à abertura de cursos de medicina, a gente sabe que temos hoje uma situação aqui, por um lado, as faculdades, principalmente as privadas, querem abrir cada vez mais cursos de medicina, muitas vezes judicializando esses pedidos, porque, claro, é um ótimo negócio, né, financeiramente falando, e por outro, a gente tem o MEC querendo barrar um pouco mais e preconizando a lei dos mais médicos, né, que inclusive foi ratificada agora pelo STF, e prioriza as regiões mais interioranas, onde a relação de médico por habitante é menor. Como o senhor avalia a efetividade dessa política de descentralização dos cursos de medicina? Antes de responder como eu entendo, precisa entender qual que é o cenário. O cenário era, em 94, nós tínhamos 50 e poucas faculdades de medicina. 10 anos depois, nós tínhamos 99 faculdades de medicina. E aí começou a haver a possibilidade de se abrir mais faculdades e quase todas elas privadas, porque isso se mostrou ser um excelente negócio. Com a lei do programa de mais médicos, facilitou-se a abertura de novas faculdades, partindo do princípio que falta médico pelo Brasil afora e você só consegue levar médicos para áreas pouco assistidas se você tiver faculdades de medicina naquelas regiões. O raciocínio em si não está errado. O problema é que, na prática, isso funciona de uma maneira não tão apropriada. Porque, em lugares menores, você não tem as condições necessárias para fazer bons cursos. Você não tem professores qualificados, e você não tem centros de treinamento próprios. Então, por exemplo, a lei do mais médico fala que você tem que ter 100 leitos de SUS dedicados ao ensino. Só que um lugar que você tem 100 leitos, você dificilmente vai ter alta complexidade. Então, a formação dos alunos fica restrita. Embora queira se dar muita atenção à formação na área de atenção básica, para um médico, é preciso estar exposto desde o básico até o mais complicado, né? Então, esse é um fator limitante. Outro fator limitante é que o hospital que faz atendimento SUS, que é o que normalmente é quem está ligado à faculdade de medicina, ele é feito para atendimento, não é estruturado para ensino, que é uma dinâmica completamente distinta, né? Em relação aos professores, os professores são a base da formação de um aluno. Não só para transmitir conhecimentos, eles precisam ter uma formação pedagógica para aprender a estimular os alunos a ir atrás de conhecimentos, para estimular os alunos a terem curiosidade, para estimular os alunos a quererem entender melhor tudo que eles estão passando. Mas tem uma outra coisa que é importante. O professor, ele precisa ensinar o aluno a ser médico, a se comportar como médico. O americano chama isso de bedside manners, quer dizer, do lado do leito, você vai aprender com o professor como é que você relaciona com o doente, como é que você conversa com o doente, como é que você respeita um paciente. Enfim, é o exemplo. Coisas que não estão nos livros, mas é o exemplo. E esses professores, você não tem no Brasil para todas essas escolas, infelizmente. Então, muitas das escolas novas, principalmente em lugares pequenos, elas sofrerão e sofrem pela falta de professores, pela falta de centros de treinamento mais qualificados. E esse é o grande drama da formação dos médicos. Abriu-se um grande espaço para acesso, né? Quer dizer, hoje você forma médicos com mais facilidade, mas quebrou-se o binômio, acesso-qualidade. Então, você dá só acesso, é interessante, mas não é tudo. Se você não forma médicos com qualidade, você está criando uma situação de alto risco. Porque o médico que não está bem preparado, ele vai tomar condutas que não são as melhores. Ele poderá fazer muitos erros. E quando ele errar, é porque
ele, médico, errou, ele paga a conta sozinho, ou ele errou porque a faculdade falhou em ensiná-lo, porque o médico errou, o MEC errou em deixar essa faculdade funcionar, porque o sistema de saúde não dá as condições apropriadas para ele fazer o que tem que ser feito. Então, é uma situação de alta complexidade, né? Então, a gente sempre tem que pensar em qualidade. Qualquer pessoa que fica doente quer ser tratada, não simplesmente ser tratada, ela quer ser bem tratada, né? E a percepção do bem tratado não é tão simples para um paciente. Às vezes, ser bem tratado é ele ter uma pessoa cordial atendendo ele, mas não sabendo bem o que tem que fazer. Então, esse é o grande risco que existe hoje. Agora, essa profusão de escolas médicas está conseguindo fazer algo que é interessante, que é tirar os médicos dos grandes centros, porque a maioria dos médicos se concentra nas grandes cidades. 60% dos médicos do Brasil atendem 30% da população, que são nas cidades com mais de 500 habitantes, né? Então, aí você tem relação médicos por 1.000 habitantes alta. Você vai para o Maranhão, vai para o norte, essas cidades pequenas, né? A relação cai para até menos de um médico por 1.000 habitantes, né? Cidades de 20 a 50 mil, um médico por 1.000 habitantes. Agora, precisa lembrar mais uma coisa, que o Brasil ele tem 4.500 municípios, dos seus 5.770, com menos de 30 mil habitantes. Então, como é que também um médico se propõe a morar numa cidade de 30 mil habitantes, se não tiver alguns estímulos os mais variados possíveis, né? Ele está afastado da prática clínica, está afastado do convívio com outros médicos. Ele vai para uma cidade onde não tem, talvez, espaço para crescer como médico, não tem espaço para criar uma família, não tem escola para os seus filhos. Enfim.